Não, tá bom. Bem, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria para mim. Queria saudar o subprefeito Aldo, a Cecília, a todos, aos grupos culturais e artistas presentes, a Dionorina, que estava de passagem aqui, deu uma canja para a gente, aos meus assessores aqui da Secretaria Municipal de Cultura. Para mim é uma alegria sair da secretaria e vir conversar com as pessoas, porque não tem outro meio de construir política pública a não ser dialogando, escutando, e as demandas existem, as necessidades também, os grupos culturais, as atividades culturais, e acho que qualquer gestor minimamente inteligente tem que perceber de que é através do diálogo com o mundo cultural, com os que fazem cultura, é que temos alguma possibilidade de acertar na construção das políticas. Nós temos feito alguns debates e conversas e diálogos gerais, outros setoriais, outros territoriais, como é esse aqui, e com isso a gente começa a ter ideia do tamanho da encrenca da cultura aqui no município. Não é pequeno. Vocês falaram ali em vários desafios, mas tem um grande desafio que é construir essa política cultural. Acho que esse é o primeiro grande desafio. Nós queremos construir um plano municipal de cultura que vai ser exatamente a política cultural do município, e nós vamos fazer através de processo participativo. Eu espero que a gente consiga fazer em todas as subprefeituras, em todas as zonas, deflagrar processos de reflexão sobre a política cultural do município. São muitos os aspectos. A gente tem que... Ali, quase todos já estão aí como demanda ou como desafio, já foi apresentado aqui. Formação, possibilidade de acesso à cultura em seus diversos níveis, necessidade de se valorizar a produção cultural local, proteção da memória cultural. Então, todos os aspectos já estão, de alguma maneira, colocados aí, mas é preciso criar os processos. Os recursos são pequenos, mas temos um compromisso público do prefeito de aumentar os recursos da cultura, e nós demos esse ano, o primeiro ano, que é o menor orçamento em 12 anos. Isso já foi tomei um susto. E a secretaria tem mais de 100 equipamentos. Então, o custeio da secretaria é relativamente alto em relação a esse orçamento pequeno. Um percentual razoavelmente grande do orçamento tem que ser para a manutenção desses equipamentos. Mas isso é sempre assim, a cultura sempre tem um orçamento pequeno, e a gente, através do processo mesmo de valorização da cultura, a gente vai conseguindo aumentar esses recursos. Então, nada para ficar assustado o fato de ter recursos pequenos. Eu acho que, na medida em que a gente for construindo essa política e definindo metas, objetivos, a gente vai conseguindo ampliar esses recursos. Nós estamos conversando com o Ministério da Cultura, com o Ministério da Educação, muito bem colocado aqui a necessidade de uma integração maior entre cultura e educação, não só entre cultura e educação, entre cultura e várias áreas. Saúde tem a ver com cultura, segurança, tudo tem a ver com cultura. Cultura Gilberto Gil uma vez disse que é a argamassa que liga tudo. E são os valores, o sentimento de pertencimento, é o que dá identidade, sentimento de pertencimento, valorização, possibilidade de desenvolvimento individual e coletivo. Então, essa interface da cultura com várias áreas, outras áreas de políticas públicas, é fundamental, mas evidentemente que a educação é a área mais próxima da gente. Precisamos fortalecer bastante, não só levando a cultura para dentro das escolas, criando a possibilidade que as próximas gerações tenham um contato maior com a cultura, não só no sentido da fruição, como também no sentido de ter possibilidade de se expressar e de ter acesso às linguagens, e ter possibilidade de se desenvolver como ser humano, e alguns como artistas.
Então, nós estamos conversando com o Ministério da Educação, estamos conversando com o Ministério da Cultura, já existe um aceno do Ministério da Educação na área de formação. A gente quer criar alguns centros de formação para artistas, para gestores e para técnicos, mas centros de primeira linha que, de fato, capacitem essas pessoas a, no futuro, virem a exercer atividades e se desenvolverem dentro dessas áreas. E o Ministério da Cultura também vamos fechar, a conversa já está bem avançada com o Ministério da Cultura, nós vamos desenvolver pontos de cultura aqui no município, apoiando as iniciativas, grupos e projetos culturais já existentes. Criaram uma dificuldade em relação aos pontos de cultura, mas a gente vai resolver todas as dificuldades. A maior dificuldade não é do lado dos pontos de cultura. Na verdade, o Estado brasileiro nunca se relacionou com a base da sociedade. E quando começa a se relacionar, evidentemente que os problemas começam a aparecer. Você não pode exigir a mesma burocracia, a mesma documentação para um pequeno grupo cultural que você exige para as grandes empresas quando se relaciona com o Estado. Você tem que criar mecanismos específicos de relação, que sejam mais fáceis, mais simples e que não obriguem a burocratização desses grupos culturais. Então, essa ideia que divulgaram depois que nós saímos do Ministério, de que os pontos de cultura são inadimplentes, não prestam conta, isso não é verdade. A gente precisa organizar o processo de relação com os grupos culturais, e eu acho que a dificuldade é muito maior do lado do Estado. Eu me lembro que uma vez, quando era ministro, eu estava saindo da minha sala e eu vi um barulho um pouco mais adiante, uns 10 metros adiante. Eu cheguei lá, era um índio, um indígena, protestando porque a funcionária do Ministério estava exigindo o IPTU do índio. O índio disse: eu moro na floresta, como é que eu vou ter IPTU? E aí a funcionária disse: mas, doutor, está aqui na lista de documentos, senão ele não pode registrar o projeto dele. Então, é esse tipo de... Isso é histórico, 500 anos de um Estado absolutamente alienado em relação às necessidades e demandas da sociedade. Quando começa a se relacionar, é evidente que vai aparecer problema. Agora, quem quer fazer, enfrenta os problemas. Sabe que nós chegamos a aceitar proposta oral de indígenas que moravam na floresta para poder permitir que eles tivessem acesso a recursos. Botamos funcionários para redigir as propostas, porque eles não sabiam escrever, não tinham obrigação de saber escrever, onde eles viviam a escrita não tinha importância nenhuma, mas eles demandavam algum recurso do Estado para que eles pudessem desenvolver as atividades culturais. É um problema novo, é um problema que precisa ser resolvido. A resposta burocrática seria: me desculpe, mas você não pode porque você tem que apresentar por escrito. Mas a resposta criativa e que precisa ser dada nesse momento de construção de um outro Brasil é exatamente buscar saída para uma situação que nunca houve, porque o Estado nunca se propôs, de fato, a estender seus serviços e benefícios para toda a população. Quando começa a lidar com toda a população, começa a aparecer problema, na maioria são problemas da sociedade e do Estado, e não problemas da população. Então, nós já há um compromisso da ministra Marta de que vai apoiar, e cada real que ela botar, a prefeitura vai botar também, para que a gente possa ter aí em torno de 300 pontos de cultura no município. Isso é razoável. Nós vamos fazer uma seleção absolutamente transparente. Eu quero criar uma comissão, de fato, de pessoas idôneas e que entendam do riscado para poder a gente fazer uma seleção. Eu sei que o número de grupos e projetos culturais existentes é muito maior, mas nós temos que começar por um tanto. E vocês sabem que quando um grupo cultural vira ponto de cultura, ele tem garantido 3 anos de recursos para ampliar suas atividades, para consolidar sua infraestrutura, vão ter acesso a computadores, vão ter acesso a treinamento para usar culturalmente a internet e os computadores. Então, parte do convênio
com o Ministério da Cultura vão ser esses pontos. A ministra também quer apoiar a construção de alguns centros culturais no município, e eu só quero construir centro cultural onde não existe centro cultural, onde a população ainda não tem acesso a equipamentos de qualidade, para que a gente possa, dentro de 4 anos, ter todo o município, se possível, coberto de equipamentos e possam fazer parte de circuitos e de... A minha ideia é o seguinte: centro cultural não é totem que o governante constrói para dizer: olha como eu sou bom, olha o centro cultural que eu construí, aquele negócio bonito, aquele elefante branco que às vezes não tem grandes funções. Centro cultural tem que ser da comunidade, tem que ser apropriado pela comunidade. E que para os centros culturais funcionarem plenamente, ele tem que ter 2 funções. Potencializar o que já existe na região. Então, tem que se relacionar com os grupos culturais. Aqui, existindo o fórum, os centros culturais têm que se relacionar com o Fórum de Cultura. Isso eu quero parabenizar o subprefeito. É importantíssimo você criar a possibilidade da participação direta dos grupos culturais na definição, na execução e na avaliação das políticas de cultura, e eu quero fortalecer isso. Então, os centros culturais têm que receber propostas. Inclusive, eu gostaria de receber os 2 documentos por escrito. Pode ser, a gente até fotografa aqui para a gente começar o diálogo a partir desses 2 documentos que foram apresentados aqui, que, evidentemente, se eu não levar por escrito, eu vou esquecer das demandas. Com o Ministério da Educação, a primeira proposta, logo que já está consolidada, estamos trabalhando, é criar um grande centro de formação na área artística, na área de gestão e na área técnica. Tem áreas técnicas que não têm, a dificuldade de acesso à formação é muito grande. O número de, por exemplo, de afinadores de piano Então, a maioria dos pianos desafinados, porque não tem afinador de piano, na área de fotografia, na área gráfica, na área sonora, na área de iluminação. Então, a área técnica é importante, a área artística também. Muitos artistas são autodidatas porque não conseguem ter acesso à formação. Então, a gente tem que criar essa possibilidade. E eu não acho que vale a pena você montar um simulacro, fingir que está dando formação sem dar. Não, tem que dar formação de qualidade para que as pessoas possam, de fato, sair dali para voar. Passa por ali, aprende e vai voar, vai fazer seu trabalho, vai se expressar, vai construir. Eu também estou trabalhando com o governo do Estado. Por mais que a orientação seja diferente, a gente tem que proteger a cultura dos conflitos políticos. Eu, inclusive, tenho conversado com o prefeito. Em várias áreas nós vamos trabalhar junto e vamos receber alguns recursos e vamos tentar trabalhar junto, protegendo a cultura do conflito político para que a gente possa avançar o máximo possível nessa prestação de serviços públicos. Agora, eu vi ali que tem uma coisa que eu pensei que ia falar de novidade, mas eu já vi que vocês já estão trabalhando isso. São Paulo é a 3ª maior cidade do mundo. São Paulo tem que se relacionar com o Brasil. São Paulo pode perfeitamente alavancar sistemas culturais brasileiros e possibilitar que a cultura brasileira circule, se fortaleça, dialogue entre si. Tem uma dificuldade, a elite paulista é meio de lado com o Brasil, é preciso abrir o peito e se relacionar, porque, inclusive, a cidade foi construída por nordestinos, por brasileiros da região norte, do oeste, do sul, e isso é a coisa mais maravilhosa de São Paulo, essa capacidade de convivência de pessoas de todos os lugares do mundo e de todos os lugares do Brasil. Então, vamos fortalecer esse lado, porque é muito importante que São Paulo seja capaz de alavancar estruturas culturais e avançar e trazer o Brasil junto, avançar junto com o Brasil, melhor dizendo. E outra coisa é a relação internacional, que eu pensei que nós vamos fortalecer as relações internacionais de São Paulo, com os países latino-americanos, com os países ibero-americanos, que é a América Latina, Portugal e Espanha, e Colômbia. Inclusive, quando foi anunciado que o prefeito tinha me escolhido para ser secretário de Cultura, eu estava fazendo, nos 2 últimos anos, trabalho diplomático na América Latina.
E a Colômbia se ofereceu para criar irmandade entre as cidades colombianas e a cidade de São Paulo. Então, já existe com o diálogo, nós estamos começando a dialogar com o México, com a Colômbia, com Buenos Aires. Então, vamos fortalecer essas relações internacionais, porque muitas das questões que a gente vive aqui culturalmente, eles também vivem. Então, troca de experiência. Você se referiu aí a experiências bem-sucedidas. Eles são os mais avançados do mundo em bibliotecas modernas para atrair as pessoas para o livro e para a leitura. É a Colômbia, principalmente Medellín. Então, nós temos muito que aprender com eles e, evidentemente, eles querem aprender coisas que nós fazemos bem feito e que é possível. Então, eu acho que isso nos fortalece a todos e cria uma possibilidade de circulação dos produtos culturais brasileiros e colombianos e argentinos. Então, vai ser uma meta fortalecer todas essas relações internacionais. Eu estou me referindo à América Latina e à Iberoamérica, mas é evidente que São Paulo tem relação com o mundo inteiro, com os países árabes, com o Oriente Médio todo, com o Japão, com Coreia. Então, acho que isso vai ser uma coisa muito boa para São Paulo, se abrir para assumir sua grandeza, eu diria. Então, é isso, trabalhar junto, trabalhar dialogando com o mundo cultural, com os artistas, os produtores, os técnicos, fazer avançar a estrutura cultural do município. Aqui todas as regiões tenham acesso a serviços e bens culturais, desenvolver políticas democráticas, dinamizar nossos equipamentos para que eles sejam, de fato, equipamentos da comunidade. Eu estou conversando com o secretário de Educação, o professor Caligari. Os CELs vão voltar a ser equipamentos educativos e equipamentos culturais ao acesso da comunidade. Eu estou querendo trazer de volta para a secretaria as casas de cultura. As casas de cultura são equipamentos culturais, podem prestar um grande serviço à comunidade se eles estão integrados de forma republicana ao Estado e, particularmente, à Prefeitura. Então, é preciso desenvolver essa consciência de que equipamento público, a sua função principal é prestar serviço, porque é um equipamento de toda a comunidade. Então, eu agradeço estar aqui, eu agora vou ouvir, estou anotando e gostaria de receber esses 2 documentos para que a gente possa, de fato, fazer do diálogo. Existe uma diferença entre diálogo e jogar conversa fora. Jogar conversa fora, todo mundo fala e tal, anima, mas não acontece nada depois. Diálogo tem que ter o passo seguinte, que é o que foi dito é levado a sério e é transformado em construções posteriores. Muito obrigado a vocês.